expectativa por uma definição no dia de hoje quanto ao novo diretor executivo do Vasco. O Vasco busca um nome que seja, pelo menos, de consenso, porque há uma divisão dentro da direção quanto a nomes, principalmente por conta da repercussão. Rodrigo Caetano é um nome acima do bem e do mal. O torcedor sabe da capacidade dele, sabe daquilo que ele faz. O Vasco foi buscá-lo, fez até uma proposta a ele. Ele disse que não, que depois da Copa do Mundo, pode ser até que, se o Vasco quiser, Pedrinho ainda será presidente, de que ele voltaria ao Vasco. Mas, para contratar alguém no nível de Rodrigo Caetano, é difícil, porque o Rodrigo Caetano é o melhor que temos, tanto é que está na seleção brasileira. Existem bons executivos, bons nomes, mas o Vasco busca um nome que possa ser técnico, qualificado, com bons contatos, mas que tenha principalmente um bom trânsito dentro do futebol, dentro das entidades esportivas e principalmente dos clubes, com os demais diretores. É um trabalho árduo de um diretor executivo hoje no Vasco, de um clube que tem um problema sério de finanças e principalmente que traz uma desconfiança enorme ao mercado pelo fato de estar próximo de entrar na recuperação judicial. A dúvida é, se o Vasco, por um acaso, tiver problemas financeiros, quem não recebeu não vai receber agora, vai ter que entrar na fila. A situação envolvendo, por exemplo, o News Old Boys pegou muito mal no mercado, porque o News Old Boys tem um problema com o Vasco de um ano atrás e já está na recuperação judicial, já vai entrar na fila em função do problema que está na FIFA. Então o executivo precisa ser muito bom, de bons contatos e principalmente que possa convencer atletas, convencer jogadores a vir jogar no Vasco. O Vasco tem 3 competições a jogar, tem o jogo contra o CSA pela Copa do Brasil em 2 partidas. Aliás, ontem nós informamos no AVNews, a presidente do CSA confirmou o jogo para Maceió, no dia 30 de julho, 6 de agosto o jogo de volta será no Rio de Janeiro. O Vasco tem no dia 15 de julho, partida fundamental pela Sul-Americana contra o Independente Del Valle, e na volta vai enfrentar no Rio os equatorianos tentando sua classificação, e tem um Campeonato Brasileiro também apertado, onde está na zona do rebaixamento. Por isso, precisa reforçar e precisa ter um bom executivo, que tenha lábia, que tenha contato, que tenha muita força para fazer negociações. Bruno Costa, que é um nome mais de consenso, foi scout durante muitos anos no departamento de scout da CBF, também durante 6 anos no Fort Lauderdale Strikers, time norte-americano, portanto tem expertise, mas não tem tanta experiência como diretor executivo. Teve apenas uma com o Fortaleza, não foi bem sucedido, fez muitas contratações, mas a coisa não acabou dando certo. No entanto, é uma pessoa muito bem conceituada no meio. Muitas pessoas conseguem ver o Bruno como um potencial executivo para assumir o Vasco. Já no caso do Eduardo Freeland, é uma situação um pouco diferente. Já tem uma certa experiência, verdade, não em clubes profissionais na primeira divisão, mas já esteve em clubes grandes, como no caso do Botafogo e do Bahia, ajudando no acesso de ambas as equipes. Definição deve acontecer hoje, mais tardar até o início da semana que vem, porque o Vasco urge em fechar um executivo para finalizar as negociações, que independente do executivo já estão andando. O Vasco tem um departamento de futebol que está tentando, através dos seus scouts, dos seus diretores, fazer movimentação no mercado. Vamos esperar para o dia de hoje, de repente a gente tem alguma novidade. Ih, vou ter que ler isso aqui. Desculpa, amigo. Quem dá mais? Isso não muda nada pro Vasco. As ações do grupo 777, o povo fala 777, irão a leilão nesta sexta. Eu gosto dessa... Alex. Todas as participações societárias estarão no leilão, incluindo quem? Quem que a 777 tem? O Vasco. Mas o homem tá tranquilo. Então, André, quando ele tá com essa carinha assim, que não tá com a... Ele tem uma veia que pula aqui na lateral esquerda dele. Quando ele tá tranquilo assim, é que ele tem alguma informação pra passar pro povo não ficar nervoso. Não, cara. O leilão é o quê? Agora vou vender o Vasco. Quem dá mais? Quem dá mais? Isso pode acontecer, Lucas Pedrosa? Não. Não. Por quê? O Explica. O Vasco está sob uma liminar na justiça. Inclusive, essa liminar novamente foi julgada. E nesse julgamento ficou claro que a 777 foi uma empresa incapaz de conseguir gerar o Vasco.
inclusive gerando várias dívidas para o clube nesse momento. Então o associativo, na figura do presidente Pedrinho, assumiu por meio dessa liminar e um novo julgamento confirmou que eles não têm condições de gerir o Vasco. E vale lembrar que, para o torcedor, que a 777, ela comprou, digamos assim, entre aspas, 70%, mas ela não pagou 70%. Então, a partir do momento que eles não pagam 70%, as ações não são convertidas. Então, eles só depositaram cerca de 30%. Graças a Deus, hein, Pedrosa? Então, mesmo se eles venderem isso e foi leiloado e alguém comprar, o controle do Vasco segue nas mãos do presidente Pedrinho, segue com a associação. Pedrosa, explica pro povo que eu ainda vejo muito assim, ó. O que o Pedrinho fez foi lá e tirou a 777 o Vasco da 777, tinha que ter deixado, ia ter um outro aporte. Eu escuto ainda umas pessoas falarem isso. Por que o Pedrinho fez isso? Explica para esse povo o que ia acontecer com o Vasco hoje se isso não tivesse sido feito. Se deixa, o clube acaba. É mais ou menos isso, porque o Vasco teria que arcar com as contas e as contas não paravam de chegar, o buraco dentro do clube já estava grande e aí a gente vai esperar o aporte. Só que esse aporte não aconteceria porque a 777 se desfarelou. Essa que é a verdade. Sim. Tanto é que a gente está vendo aí. As ações dos outros clubes da 777 vão ser leiloados. Quando um produto, ou uma casa, ou um carro é leiloado, significa que o quê? Que o comprador não tem mais condições de manter aquilo ali. Sim. Então, isso está muito claro que é o que está acontecendo. Vale lembrar que tem uma briga também com a ECAP, que é uma empresa que briga com a Lenderhall, porque a ECAP, que é a dona da 777 hoje, recebeu o dinheiro emprestado da Lenderhall, que é um fundo inglês, e essa briga acontece na justiça americana. Então, o Vasco, além dessa briga lá na justiça americana que causa uma instabilidade, o Vasco tem aqui a proteção das leis brasileiras. Então, o movimento do Pedrinho, quando ele assume o Vasco, é de salvar o Vasco naquele momento. Salvar o Vasco e manter o Vasco sendo um clube de futebol que paga suas contas em dia, que tem um sistema financeiro pelo menos organizado. Tanto é que ele entra em recuperação judicial para justamente o Vasco da Gama conseguir manter as suas contas em dia. Tem um congelamento de algumas dívidas, de penhoras e tudo mais, para que as dívidas do Vasco da Gama, que giram aí em torno de 1,4 bilhão de reais, possam ser pagas de forma escalonada nos próximos 10 anos e o Vasco consiga ter um respiro financeiro também. Só que é muito importante a gente citar aqui que o que o Pedrinho fez foi importante, só ajudou o Vasco e tudo mais, mas que ele não pode sentar nessa situação. Eu acho que ele tem que buscar e continuar buscando investidores para o Vasco da Gama. Isso está acontecendo? O Vasco da Gama fechou com uma empresa que é especializada nessa consultoria para buscar novos investidores. Então, assim, isso precisa acontecer o mais rápido possível. Não sei qual modelo, se vai ser o modelo John Textor, se vai ser o modelo Grupo City, se vai ser o modelo com fundo de investidor, mas o Vasco precisa de dinheiro novo. Se o Vasco não tiver dinheiro novo, esse clube, como o balanço do ano passado mostrou bem, vai ter muita dificuldade operacional. E a eleição do Pedrinho, do Vasco, uma possível reeleição, é só no final do ano que vem. Então, se ele não conseguir fazer esse processo até metade do ano que vem, pelo menos para ter um fundo investidor e que possa colocar dinheiro novo no Vasco, que o Vasco possa se estruturar, vai ser muito complicado para ele conseguir se reeleger. Eu não tô brincando. Vou ligar para Pedro hoje e você fale com ele também. Vou conectar ele com o Durcésio, que foi o presidente do Botafogo, que fez toda essa transição de SAF. E às vezes, quando a gente conversa com gente, eu sempre falo, o Eduardo Bandeira de Mello foi um cara que mudou a história do Flamengo. É um cara que fez um trabalho tão belo. Sim. E que hoje, se o Flamengo tem asas enormes para voar, é porque ele tem um respaldo financeiro que foi construído e reparado com alguém. O Durcésio foi um cara importantíssimo na escolha do John. É um cara empresário, eu brinco que muita gente não sabe, ele é muito humilde, mas ele é mais rico que o John Textor. Ele estava lá só para salvar o Botafogo, assim como o Pedrinho fez. Então vou falar para Pedro ligar para Durcésio falar o que aconteceu. Fala, torcida vascaína! Aqui é o seu canal Sou o Mais Vasco News, trazendo as últimas bombas do mercado da bola. E hoje tem notícia quente. O Vascão está fazendo um verdadeiro chapéu em 2 gigantes do futebol brasileiro. Isso mesmo que você ouviu. O Cruz Maltino está se movimentando nos bastidores para trazer 2 nomes de peso para São Januário. Começando com o Soteldo, atual jogador do Santos. O Vasco entrou forte na disputa e pode dar um chapéu no Fluminense, que já estava praticamente certo com o venezuelano. Será que o gigante da colina pode surpreender com essa contratação? Mas não para por aí. O lateral direito Igor Vinícius, do São Paulo, que estava sendo monitorado pelo Corinthians, também está na mira do Vasco. A diretoria Cruz Maltina já fez contatos iniciais e pode fechar com o jogador antes do timão.
Uma verdadeira jogada de mestre no mercado. As negociações estão sendo conduzidas com toda a discrição possível, mas nossos informantes garantem que o Vasco está disposto a fazer um esforço financeiro para trazer esses reforços de peso para a próxima temporada. Imagina só essa dupla vestindo a camisa mais pesada do Brasil? Soteldo com sua habilidade característica e Igor Vinícius com sua velocidade pelo lado direito podem ser peças fundamentais para o projeto do Vasco. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas possíveis contratações? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Gigante da Colina. Aqui é o Sou Mais Vasco News, seu canal de notícias mais completo sobre o Vascão. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo. Vasco!